A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aí mais uma oportunidade. Como você está nesse dia que se inicia agora? Ou se já é de tarde, ou se já é à noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu não sei como você se sente agora nesse momento. Mas eu quero dizer a você que o Senhor está te dando uma oportunidade, que o Senhor te ama, que o Senhor se preocupa com você, e é por isso que você está recebendo essa palavra, né? Nós vamos começar orando, pedindo o direcionamento do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigada, Pai, pela tua grandeza, tua bondade, obrigada por mais um dia de vida, obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor Deus tem feito na nossa vida, pelo que o Senhor é em nós. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, enviou seu único Filho para morrer por nós, e nós te somos gratos por isso. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, tudo aquilo que te entristece, e pedimos, Senhor, nos fortalece fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Fortalece esses que estão orando aqui comigo, Deus. Abençoa seus relacionamentos, suas famílias, suas casas, seu trabalho. Abençoa aqueles que são aposentados, Senhor, que estão em casa, que gostariam de estar fazendo outras coisas. Pai, que gostariam de estar vendo os netos. Abençoa a saúde do teu povo que está orando aqui comigo agora. Visita a saúde de cada um, da cabeça à ponta dos pés. Senhor Deus, abençoa aqueles que estão em tratamento. Abençoa o tratamento. Abençoa os médicos que estão tratando. Abençoa aqueles que estão desempregados, abre portas onde não tem portas, aqueles que precisam de uma libertação, esteja atuando, Deus, agindo, libertando vidas hoje em nome de Jesus. Abre os olhos do teu povo, Senhor, para contemplar a tua grandeza, a tua majestade e compreender, Pai, que a tua vinda está próxima, que nós precisamos buscar ao Senhor e consagrar a nossa vida para estar preparados para aquele tão grande dia, quando o Senhor Jesus virá nos buscar. Deus, fala conosco hoje em nome de Jesus, eu te oro. Amém. A reflexão que Deus me deu para esse dia é: seja dirigido pela voz do Senhor. Amém? Você consegue ouvir a voz de Deus? Você consegue ouvir Deus falando com você? Você já ouviu Deus falando com você? Através desses vídeos aqui, Deus tem falado com você? O que você acha? Vamos fazer uma enquete. Deixa lá no seu comentário. Deus tem falado com você? Quando que Deus fala com você? Quando você lê a Bíblia? Quando você ouve uma palavra? Deus tem usado aqui esse canal para ser uma bênção na sua vida? Nós precisamos ser direcionados pela voz do Senhor. Olha, Gênesis 12, de 1 a 5 diz assim: o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém? Olha, aqui Deus ele aparece a Abraão e ele fala com Abraão. Abraão era um homem que tinha muita intimidade com o Senhor. Abraão, ele falava com Deus. E Deus dava direcionamentos a Abraão. Chegou um momento em que Deus veio a Abraão e falou assim: olha, sai do meio da tua terra, da tua parentela. Sai daí. Sai daí porque eu vou te levar para um lugar onde você vai prosperar. Vou fazer de você pai de uma grande nação. Né? Abraão já tinha 75 anos e ele não tinha um filho sequer. Não tinha filhos ainda. E sua mulher, ela era estéril, né? Sarai, aqui ainda se chamava Sarai, ela era estéril. E Deus tinha uma promessa sobre a vida de Abraão, que ele seria pai de uma grande nação e ia fazer o nome dele muito famoso, conhecido entre várias nações, né? E hoje ele é conhecido, quem lê a palavra de Deus conhece a história de Abraão. E de fato, o nome dele se tornou muito conhecido. Deus fez coisas lindas na vida de Abraão. Abraão, então, seguiu o direcionamento do Senhor. Abraão juntou tudo que ele tinha, seus pertences, seus servos, sua esposa, e levou também seu sobrinho Ló com ele. E eles foram para uma outra terra. Se você continuar lendo o capítulo 12, você vai ver por onde Abraão passou. E se você leu todo o livro de Gênesis, você vai ver as coisas lindas que Deus fez na vida de Abraão, cumpriu promessa, deu o filho para ele, o Isaac. Através de Isaac veio realmente uma grande nação, através de Ismael também. Apesar de não ser o jeito de Deus,
A mulher dele quis dar um jeitinho para que a promessa acelerasse e colocou a serva para dormir com ele, para ficar com ele, e ela engravidou de Ismael. Ismael deu origem ao povo que é do Oriente Médio hoje, não é? E Isaac deu origem ao povo que hoje é o povo de Israel, o povo, a nação escolhida do Senhor. E então, nós vimos aí a promessa do Senhor se cumprir. De fato, Abraão se tornou pai de uma grande nação. E Abraão era um homem que vivia direcionado pela voz de Deus. Em tudo que Abraão fez, ele foi bem sucedido. Apesar daquela situação lá de Sara ter colocado Agar para se deitar com ele, de não ter sido aquele direcionamento de Deus, apesar disso, ainda assim, Deus usou a situação que Ismael também contribuiu para o cumprimento da promessa, para que Abraão fosse pai de uma grande nação, né? Apesar, Deus ainda contribuiu, Deus permitiu que Ismael também fizesse parte da promessa do Senhor. Então, o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, nós precisamos ser guiados pela voz do Senhor. Deus aparece a Abraão, Deus ele vai até Abraão, ele fala com Abraão. E ele fala diretamente com Abraão. Deus ele deseja falar com a gente também. Ele fala com a gente de várias formas, através de sua palavra. Não há revelação maior que a palavra de Deus. Você não precisa ficar correndo de porta em porta, de igreja em igreja para ouvir Deus falar. Você pode, dentro da sua casa, orar, clamar ao Senhor, desenvolver um nível de intimidade. Abraão foi assim. Não tinha naquela época a profecia, né, irmãos? Não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha como, fala uma palavra para mim que eu preciso ouvir, faz uma oração para mim. Não, ele ia direto no Senhor e Deus falava com ele. Nós também podemos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos consagrar a nossa vida, obedecer ao Senhor, viver a palavra de Deus, que Deus, a gente vai ter uma intimidade, Deus ele vai falar com a gente. Deus ele deseja falar com você. Então, para isso, não é? Para nós ouvirmos o Senhor, nós precisamos começar falando com ele através da nossa oração, desenvolver uma intimidade com o Senhor através da oração, manter uma disciplina de oração. Você tem orado todos os dias? Deus ele deseja falar com você. Ore todos os dias, busca o Senhor, medita na palavra. Você fala com Deus através da oração e também através da oração o Senhor fala com você, sabia? Através da palavra, Deus ele fala com a gente, né? Deus, ele quer dirigir a sua vida, ele quer falar com você. E para isso você não pode permitir ser dirigido pelas suas emoções ou pelos desejos do seu coração. Muitas das vezes as nossas emoções, elas boicotam o agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quando nós temos um desejo, quando nós temos um sentimento, a gente precisa colocar diante de Deus. Senhor, eu estou com esse desejo, isso é da tua vontade? Senhor, eu estou com esse pensamento, isso vem do Senhor? Porque às vezes não vem de Deus. E às vezes é uma batalha espiritual para ofuscar a nossa vitória, ofuscar as bênçãos que Deus tem na nossa vida. E nós precisamos ser guiados pela voz de Deus e não pela voz da nossa mente, desejo do nosso coração. Nós precisamos colocar tudo isso, nossas emoções, diante do Senhor, porque as nossas emoções podem nos boicotar. A gente precisa tomar cuidado com isso, não é? Então, para ter uma vida guiada pelo Senhor, precisamos fazer como Abraão. Consagrar as nossas vidas, buscar ao Senhor, buscar intimidade com Deus, buscar ter conhecimento do Senhor, não é? Adorar ao Senhor. Aqui, nesse capítulo ainda, se você for continuar lendo, você vai ver que Abraão, quando ele chegou numa determinada cidade, ele parou e ele ergueu um altar de adoração, um altar para queimar sacrifício. Naquela época, a forma de adorar a Deus envolvia sacrifício de animais. Então ele parou e ele fez ali um altar para sacrificar ao Senhor. Hoje a nossa forma de adorar a Deus é com o nosso estilo de vida, uma vida de obediência ao Senhor em primeiro lugar. E quando nós reconhecemos ao Senhor, quando nós agradamos ao Senhor. E nós podemos adorar ao Senhor com a nossa boca, escolhendo louvores também para Ele. Isso alegra demais o coração de Deus. Adore ao Senhor. Busque ao Senhor, seja você guiado somente pela voz de Deus. Até quando alguém vier te dar um conselho, você submeta esse conselho e pergunta para Deus, Senhor, isso é da tua parte? Isso vem de ti? E você vai ser guiado pela voz de Deus. Amém? Que você esteja aí sendo abençoado, abençoada,
Que o Senhor Deus te dê um ouvido afinado com o Espírito Santo de Deus, capaz de ouvir a palavra de Deus e compreender o que de verdade vem da parte do Senhor e o que não vem, para que você possa ter uma vida guiada pela voz do Senhor. Amém? Fica você aí na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.